Torcedor cruzeirense, uma derrota do Cruzeiro nessa noite de domingo, no dia da Páscoa, né? Tomamos esse chocolate, um ovinho aí, depois de 30 anos que o Bragantino não vence o Cruzeiro, venceu. E para mostrar mais uma vez que técnico não vence jogo, eu vou falar para vocês. De um lado tinha o Fernando Seabra, que veio da base do Cruzeiro, que passou pelo Cruzeiro e foi dispensado pelo Cruzeiro e está no Bragantino, o Red Bull Bragantino, o Fernando Seabra. Do outro lado tem um técnico que veio de fora, português, Champions League, enfim, e chegou e perdeu para o Fernando Seabra. E eu falo perdeu porque o Cruzeiro jogou os primeiros 5 minutos muito bem. Parecia até que ia deslanchar no primeiro tempo. E a mesma coisa aconteceu no segundo tempo, os primeiros 5 minutos. Mas o Fernando Seabra conseguiu pensar o jogo, gritou com seus jogadores, colocou o jogador para sujar a roupa mesmo, um jogo de vida ou morte, e conseguiu a vitória em cima do Cruzeiro. 1-0. Tá aí o gol. O Cássio pegou a bola ali, tentou sair jogando, errou o passe ali porque chutou grama, e a bola veio e o John jogou para dentro do gol aí. 1-0. E ficou nisso, 1-0. Porém, o Cruzeiro melhorou sim. O Cruzeiro jogou bem também. Lógico que, sem ali na lateral o Fagner, sem o William, improvisou o Jonas Jesus ali, que tentou fazer o seu serviço. E o Cruzeiro até jogou bem, não jogou mal não. Mediante as partidas antes dos jogos que estavam tendo, antes ali do São Paulo, o Cruzeiro melhorou sim. Porém, hoje, eu pude ver uma coisa. O Cruzeiro está precisando de peças sim. Porque na hora que entra o Wallace e o Eduardo, a gente viu que o time piorou muito. O Wallace se embanana com a bola ali. É aquele jogador grandão que tropeça na bola. E se você prestar atenção no jogo ali, você vai ver ali que por vários momentos ele tropeçou na bola. Ele não sabe o que fazer com a bola ali. E o Eduardo, eu até falo, né? Quando ele chegou, até gostei da vinda dele. Pensei que ele ia fazer algo mais. Ele teve ali uma batida da falta ali, uma das últimas, que a bola foi no ângulo ali, né? E o goleiro defendeu ali, certo? Mas devagar. Também não acrescenta muito no jogo, não. Então, o Cruzeiro, a gente vê que as peças que o Cruzeiro tem são poucas. Não tem aquela peça que você fala assim, pode entrar e mudar o jogo. Quando você vê o Dudu e o Gabigol, que estavam no banco de reserva, e você fala, nossa, que banco de luxo. O jogador que entra, que está no banco de reserva, ou que está jogando na linha, que tem o título de medalhão, ele tem que chegar e resolver o jogo. A partir do momento que ele não resolve o jogo, não serve de nada. É mais um jogador no banco. E a gente viu que hoje até o Dineno ele colocou para jogar ali alguns minutos. Mas também está fora de ritmo. E o Cruzeiro aceitou uma derrota para o Bragantino. Bem, o Bragantino inteira 3 vitórias consecutivas. E o Cruzeiro pegou um empate com o São Paulo, uma vitória em cima do Bahia por 3-0 e hoje uma derrota. E bem, vai jogar quinta-feira contra o Palestino, pela Sul-Americana, que até agora não venceu nenhum jogo o Cruzeiro, está com 0 pontos na competição. Vai ter que ir atrás desses pontos aí, para ver se ainda vai se manter dentro dessa competição. Às vezes não queira ela e vai sair. E dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo com essa derrota, o Cruzeiro se manteve em 7º lugar, com 7 pontos. E não vai ser ultrapassado nessa rodada. Por quê? O Ceará já está na frente do Cruzeiro. Também tem 7 pontos, está na frente do Cruzeiro. E amanhã terá o último jogo para fechar essa rodada, que vai ser contra o Bahia. O Bahia se encontra dentro da zona de rebaixamento com 3 pontos. Então, mesmo que o Bahia venha vencer, ele vai chegar a 6 pontos, não ultrapassa o Cruzeiro. E o Ceará, mesmo que venha vencer, ele já está na frente do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro nessa rodada permanecerá em 7º lugar. A rodada, nesse critério, foi bom para o Cruzeiro ali. Porém, o Cruzeiro agora tem que abrir o olho.
vai jogar a Sul-Americana, vai voltar para o Brasileirão depois e os jogos vão se complicando, porque cada vez vai pegar times mais bem treinados, times mais bem, como se diz, formatado, time que já está mais tempo jogando junto. E o Cruzeiro vai ter que melhorar, porque hoje eu vi assim, aquele jogo que jogou contra o Bahia, o Cruzeiro teve ímpeto, aquela vontade, a garra, a fome de vencer. Mas hoje, essa fome de vencer estava do outro lado. Estava do lado do Bragantino. O Bragantino entrou com vontade mesmo. Por quê? Quando o Cruzeiro vence essa partida em cima do Bahia, mostra para os outros times praticamente o estilo de jogo que o Cruzeiro iria jogar hoje. E foi praticamente o mesmo estilo de jogo que jogou contra o Bahia. Por isso os primeiros 5 minutos foram tão importantes para o Cruzeiro. Na hora que ele saiu jogando, tocando ali, a gente que estava vendo o jogo fala assim, nossa, vai ser outro jogo bonito do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não conseguiu engrenar. Infelizmente não conseguiu engrenar. E o Cruzeiro conseguiu essa derrota, que para mim foi uma derrota muito ruim. Porque se o Cruzeiro tivesse pelo menos empatado, chegado aos seus 8 pontos, e o Bragantino também tivesse empatado com o Cruzeiro tiraria um concorrente, né, direto ali, que é o Bragantino. Porque o Cruzeiro tiraria 2 pontos dentro da casa do Bragantino. Mas, infelizmente, 0 ponto. Então, agora é ficar esperto para o próximo jogo, que é quinta-feira, contra o Palestino, tentar buscar esses pontos. Mas se vê que o elenco é curto, que a calça é curta, que não vai dar conta do Brasileirão, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, bem, eu jogaria toalha em relação à Sul-Americana. Eu pegaria, deixaria essa Sul-Americana de lado, se não der, tenta, faz o máximo. Tá em todas as competições, tem que tentar. Mas se sair da Sul-Americana, que fique na Copa do Brasil, que fique no Brasileirão, mas que fique com corpo e alma. Que realmente, daqui uns tempos, vai começar a falar assim, o elenco tá cansado. Aí, não, os jogos são para todo mundo. Hoje eu vi uma conversinha dessa, o elenco tá cansado, são muitos jogos seguidos. E vai ser assim para todo mundo. Então não é desculpa. O Cruzeiro tem que se fortalecer dentro e fora de campo. Você vê como uma vitória modificou todo como se diz, o panorama dos torcedores cruzeirenses, da diretoria, da imprensa. O decorrer da semana, depois da vitória do Bahia, foi super favorável para o Cruzeiro. Mas eu tenho certeza que essa derrota, mesmo que seja uma derrota por 1-0, é aquela derrota que vai ter o que falar. E bem, teve um lance para mim, que eu tenho que comentar esse lance, que foi um lance assim que para mim pegou um pouco mal. Bem, o Lucas Silva entrou dentro da área e ali foi derrubado. Ele ficou esperando que o juiz desse o pênalti. Na hora que ele viu que o juiz não ia dar o pênalti, ele levantou. E segundo, né, o VAR e o árbitro que analisaram o lance, ele encostou a mão na bola. Mas eu acho que essa mão na bola só foi encostada porque ele ficou esperando a decisão do juiz, se ia dar o pênalti ou não. Entendeu? E na hora que ele levanta e sai jogando, e aí tem a jogada e de repente a bola volta ali para o Matheus Pereira, que é derrubado dentro da área. E aí sim foi pênalti, porque ele foi chutado dentro da área. Tanto é que o árbitro foi até o VAR ali, naquela cabininha, e eu acho que ele iria dar sim o pênalti. Mas aí depois falou que a bola tocou na mão e tal, aquela coisa. Mas a indecisão dele neste lance, eu acho que ele foi um pouco lerdo nisso aí. Ou ele dava ou não dava. Fazia pro lance seguir. Ele ficou olhando pro Lucas Silva, e o Lucas Silva olhando para ele. Aí o Lucas Silva pegou a bola nem sei se realmente tocou. Tem que analisar muito bem esse lance. Se a bola tocou na mão dele, ele saiu, jogou, e aí deu aquela triangulada ali com a bola caiu ali pro Matheus Pereira, e o Matheus Pereira realmente sofreu o pênalti. E vocês, qual foi a sua visão desse lance? Comente aí, inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. E o Cruzeiro merecia mesmo ter essa derrota hoje?
um empate, para mim, seria mais justo. A vitória também eu acho que o Cruzeiro não merecia, não, porque o time do Seabra jogou bastante, o Bragantino. Então, eu acho que um empate ali de 1-1 seria ideal, tanto para um lado como para o outro. E para vocês? Comente aí. É isso aí, pessoal. Que tenha um final de semana abençoado. Amanhã é feriado, 21 de abril, né? Tiradentes. É isso aí. Descansar mais um pouquinho, colocar a cabeça no lugar e os torcedores, torcer, dá para ver todos os comentários. E, enfim, o Cruzeiro não jogou mal hoje, não. Jogou bem. Infelizmente, a vitória não veio. Mas o empate eu acho que seria de bom tamanho. Comente aí.